Hoje eu tenho uma palavra para ministrar sobre a sua vida. Eu quero começar lendo o Salmo de número 118 junto com você. Depois dessa oração intercessória por essa conferência, meu irmão, você não sabe, meu irmão, o quanto de ânimo que eu tenho, o quanto de animado que eu estou para essa conferência. Amém. Quem pode dizer um amém aí? Amém. Você não sabe também o quanto de luta que a gente está passando. Deus é bom demais. E daí, meu irmão, vamos entrar juntos nesse tempo. Vamos entrar juntos nesse tempo de avivamento. Amém? Salmo 118. Versículo 15 e 16. Diz assim: nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação, e a mão direita do Senhor faz proezas. Diga comigo: a mão direita do Senhor faz proezas. Isso. A mão direita do Senhor se exalta. A mão direita do Senhor faz proezas. Olhe para alguém que está perto de você e diga assim: o que você tem nas suas mãos? Pode perguntar: o que você tem nas suas mãos? Pergunte para umas 2, 3 pessoas aí que estão perto de você: o que você tem nas suas mãos? E aí pergunte: o que você está segurando na sua mão direita? O que você tem segurado na sua mão direita? É sobre isso que eu vou ministrar nessa noite. O tema da minha palavra é: o que você tem segurado em sua mão direita? Existem vários versículos na Bíblia que falam sobre a mão direita poderosa, ou mais conhecido como a destra poderosa do Senhor. Esse versículo que nós acabamos de ler diz que essa destra poderosa ela faz proezas. Se nós pegarmos o Salmo de número 18, nós vamos ver que a mão direita do Senhor, ou sua destra poderosa, ela nos sustenta. Salmo 48 diz que essa mão poderosa do Senhor, ela opera com justiça. É interessante como a Bíblia gosta de usar essa linguagem figurativa de uma ação de Deus por mim e por você, usando a destra ou usando a mão direita. É uma ação de Deus. Várias vezes quando a Bíblia vai falar alguma ação de Deus relacionada a mim, ele fala: a mão direita ou a destra do Senhor está te alcançando. A destra do Senhor está estendida para você. É interessante que eu sou destro, e essa palavra é muito boa para quem é destro, mas para quem é canhoto também é boa. Mas principalmente quem é destro como eu toco violão, eu escrevo, né? Eu uso bastante a mão direita como qualquer destro. E sábado passado eu fui atingido com uma crise de bursite no meu braço direito, no meu ombro direito, que eu não conseguia nem escrever, não conseguia tocar violão. Estava lá em Manaus para ministrar, não conseguia ministrar. Os meninos foram ministrar de manhã. Eu disse: olha, eu não tenho a mínima condição de ministrar. Vai lá, meu filho, vai lá, desenrola lá vocês dois, que Deus está na frente, Deus abençoe. Não conseguia nem mexer o braço. Cheguei em Maceió com aquela mão travada. Para quem é destro, a mão direita é a mão da força, é a mão que sustenta alguma coisa. Eu consigo pegar bastante peso na mão direita, mas na mão esquerda já nem tanto. A mão direita é aquela mão que a gente dá para alguém para cumprimentar. A mão direita é a mão que escreve, é a mão que a gente tem mais habilidade para fazer alguma coisa, né? E principalmente a nossa mão de apoio. Quando você vai cair em algum lugar, você sustenta pela mão, a mão direita, vai cair a mão direita. Eu tenho um entendimento aqui hoje que, assim como a Bíblia usa a mão direita para demonstrar para mim e para você aquilo que Deus pode fazer,
aquilo que eu e você seguramos na nossa mão direita representa uma verdade para nós. Eu quero usar essa linguagem figurativa hoje. A mão direita, a mão de um apoio, a mão de sustento. E eu pergunto para você, o que você tem colocado na sua mão direita? É sobre isso que eu quero avançar hoje. Tem um texto interessante aqui na Bíblia, eu quero usar esse texto para avançar nessa mensagem, que está em Marcos no capítulo 10. Eu queria que você abrisse, por favor. Marcos capítulo 10, no versículo 46. Esse texto é o texto da cura de um cego. Marcos capítulo 10, no versículo 46. Nós vamos ler até o 52. E olha o que esse texto diz assim, ó. Depois eles foram para Jericó, e saindo Jesus de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou chamá-lo. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? E o cego respondeu: mestre, que eu recupere a visão. E Jesus lhe disse: vai, porque a tua fé te salvou. Logo ele voltou a enxergar e seguia Jesus então pelo caminho. Esse texto ele tem um contexto muito interessante. Ele está acontecendo em Jericó. Jericó é uma cidade que fica a mais ou menos 30 quilômetros de Jerusalém. É uma cidade também que fica a 6 quilômetros do Rio Jordão. E a cidade ela ficou muito conhecida na Bíblia como a cidade da revolução de Josué. Vem com Josué lutar em Jericó. Então essa cidade ficou conhecida como a revolução de Josué. E é interessante que durante toda a história a história antiga, Jericó foi conquistada, destruída, uma série de vezes. Também foi na cidade de Jericó que Zedequias, o último rei de Judá, ele foi capturado. Na época do governo de Roma, Jericó foi uma cidade residencial real dos reis. Por exemplo, Herodes o Grande morreu em Jericó. Era nessa cidade. Foi ali também em Jericó que por 4 vezes nos evangelhos nós ouvimos falar da cura de cegos. Na verdade, por 3 vezes, e foram curados 4 cegos. Uma vez quando Jesus, entrando em Jericó, ele curou uma pessoa. Outra vez quando Jesus estava em Jericó, ele curou 2 cegos. E outra vez quando Jesus estava saindo de Jericó, que é essa história que nós estamos lendo, ele curou mais um cego. Esse é o contexto. Uma cidade de mais ou menos 100 mil habitantes. E a gente sabe que no Oriente, hoje, eu não sei se você tem esse dado, mas no Oriente, cerca de 20% das pessoas daquele lado do mundo sofrem de algum tipo de cegueira. Então, ter cego no lugar de 100 mil habitantes era comum. 20% eram cegos naquele país. Isso é um dado hoje, não sei se aquele dado estava valendo, mas é nesse contexto. E é interessante que, além dele ser um cego, ele não era um cego qualquer, ele era um cego chamado Bartimeu. É interessante até chamá-lo de Bartimeu, porque Bartimeu não é nome. Bartimeu, a expressão bar, toda vez que ela é usada na Bíblia, o bar é sobre filho. Então era o filho de Timeu.
As pessoas chamavam, olha ali aquele cego, o Bartimeu, o filho de Timeu. Então é interessante que dentro de uma cidade, onde tem um contexto de cegos, uma cidade que tem um histórico um pouco tumultuado, onde hoje, para você ter uma ideia, lá em Jericó, vivem cerca de 200 famílias nas ruínas de Jericó, um lugar pobre, e daí, nesse lugar existe um no meio de vários cegos, chamado filho de Timeu. Por que o Senhor escolheu aquele homem, aquele anônimo? E eu estava semana passada lá no RLR, e Deus me deu uma palavra, eu estava orando no canto, e Deus disse assim, olha, está começando um tempo da revolução dos anônimos. Uma revolução dos anônimos. Eu estou procurando de Deus até agora o que isso quer dizer. Uma revolução. Olhe para alguém que está perto de você e diga assim, vai acontecer no Brasil uma revolução dos anônimos. Uma revolução de gente desconhecida, de que ninguém sabe. Vai ser uma revolução. E Deus falou isso muito claro comigo. Revolução de anônimo. Bartimeu era essa pessoa. Ele não tinha nome. Ele era cego no meio de um monte de cego, e no meio de uma cidade chamada Jericó, que já tinha uma história. E Jesus está passando naquele lugar. E o texto diz algo ainda muito mais grave. Ele estava lá, sentado, e ele estava mendigando. Eu estava, sábado nós tivemos ontem um evangelismo criativo lá na praia, lá no centro. E eu fui com os jovens fazer lá o evangelismo criativo lá no centro, com alguns jovens. E quando eu passei, tinha uma pessoa mendigando. E eu já estava com essa palavra no meu coração, fiquei olhando para ela. E ela tinha, o que não pode faltar em alguém que está mendigando? Alguma coisa, um pano para ele poder colocar no chão. E uma coisa que é muito importante, uma vasilha para colocar as moedas, as ofertas. Era exatamente essa situação que o cego Bartimeu está. Ele está na estrada com uma capa e uma vasilha. A Bíblia não fala da vasilha, mas ninguém mendiga se não tiver onde colocar nada. Ele fica mendigando, fica pegando, ou ele tinha uma bolsa, mas eu quero figurar isso como uma vasilha. O que foi que diferenciou o cego Bartimeu e deu a oportunidade dele ser curado para os outros cegos? Eu tenho para mim o versículo 47 e 48, ele fala um pouco sobre isso, como um exemplo de alguém que desesperadamente buscava a Deus. Desesperadamente ele buscava ao Senhor. Ele diz que quanto mais os outros o repreendiam, quanto mais os outros pedissem para ele ficar calado, ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele insistia na oração, ele insistia no grito, ele insistia no brado, mas isso era importante. Mas o que principalmente eu tenho para mim, é o que eu quero trazer hoje aqui para você, depois de toda essa introdução que eu contei toda a história e fez esse monte de volta. Eu quero falar para você hoje que o que eu tenho entendimento desse texto é que o que o fez aquele cego receber a cura foi que ele simplesmente não se apegou a coisas que ele tinha na sua mão. Ele não se apegou à capa, ele não se apegou àquele pote com moedas. A Bíblia diz no versículo 49 que Jesus parou, mandou chamar, e chamaram o cego, e rapidamente no versículo 5, lançando de si a sua capa, ele levantou e foi ter um encontro com Jesus. Alguns de nós aqui nessa noite precisamos, quem sabe, lançar de nós a nossa capa, lançar de nós o nosso pote com moedas. A pergunta é: o que você tem estado, o que você tem segurado com a sua mão direita? A capa fala de proteção. A capa fala de proteção.
Proteção talvez sejam as nossas situações de vida. Tá tão bom meu casamento, estou casado, estou com meu trabalhinho, estou fazendo minhas coisinhas, tenho meu carrinho, olha aqui minha capa, olha aqui, não, tenho uma boa aposentadoria, tenho uma boa situação, olha aqui, minha capa. Pode tudo acontecer errado, mas isso aqui eu não perco. Ou será que você tem segurado na sua mão direita um pote, talvez com moedas? Essa aqui é minha força, é minha confiança. Eu confio no suor do meu trabalho, eu confio na minha força. Um sinal da grande ansiedade e alegria para conseguir chegar perto de Jesus o mais rápido possível é você abrir mão de coisas que você se prende. Quando eu e você desejamos encontrar a Deus, nós vamos encontrá-lo sem exceção. Todo homem que deseja encontrar a Deus e deseja abrir mão de tudo e correr na direção a dele, vai encontrá-lo sem exceção. Eu quero dizer para você que chegou aqui nessa noite, e que se você deseja encontrá-lo de verdade, Deus vai se apresentar a você, mas você talvez precise largar a capa, largar o potinho. O que você tem na sua mão direita? O anseio do cego superou todas as dificuldades que ele tinha. Quando hoje em dia eu permito que coisas pequenas, hoje em dia algumas vezes eu fico me olhando, eu permito que coisas pequenas me atrapalham de orar e de servir a Deus. É ou não é? Coisas pequenas. Eu estou tão cansado, vigília para quê? Esse pastor Fred faz coisa demais, me envolver para quê? Meu irmão, eu estou indo muito na igreja, não está mudando nada, para quê? É interessante, eu vejo um novo convertido, ele está cheio de chama, cheio do fogo do primeiro amor, mas parece que com o tempo vai passando, as coisas vão se tornando tão normais, a presença de Deus vai se tornando tão normal, que a gente acaba voltando e pegando aquela capa que a gente tinha e começa a caminhar com ela de novo. E existe uma chamada de Deus para mim e para você, é que cada dia que passe, eu abandone a minha capa, eu abandone aquilo que eu tenho na minha mão, e eu viva 100% na dependência de Deus. A chamada para nós nesse tempo é viver na dependência exclusiva de Deus. Olhe para alguém que está perto de você e diga: meu irmão, independente do que você passou, pode falar, independente de qualquer coisa, você precisa viver na total dependência de Deus. Bem-aventurado é o homem que não tolera algo que o impeça de se chegar a Deus. Olha aqui que eu estou falando uma nova bem-aventurança. Bem-aventurado é o homem que não tolera aquilo que lhe impede de chegar a Deus. Feliz é essa pessoa. O que lhe impede de chegar a Deus? São as circunstâncias. Feliz é aquele que não tolera essas circunstâncias. Não me guio por vistas. Esse negócio está martelando na minha cabeça. Já faz um mês que eu falo isso. E só fica aquela música antiga: não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Eu não estou olhando as circunstâncias. Abandone a capa. A capa talvez seja o orgulho, a capa talvez seja o posicionamento, a capa talvez seja algo que não, aqui comigo não. Deixa eu ficar dentro da minha capa. Não, pera aí, eu até vou dia de domingo, eu até oro, até quero que meus filhos sigam o caminho do Senhor, mas esse negócio de santidade, esse negócio de vida com Deus, esse negócio de pagar preço, talvez não seja muito comigo. E quarta-feira eu fiz um negócio aqui, e a Bíblia diz que aquele que quer seguir a Jesus, ele tem que tomar a sua cruz e segui-lo. É como se todos os dias eu pegasse a minha cruz e levasse ela junto com Jesus. E chega alguns momentos que eu tenho que parar, botar a cruz, crucificar um pouquinho,
Ah, meu Deus, crucifica a minha carne agora. Chega da minha vontade. Pronto. Pega a cruz e segue. Aí chega no outro dia, para um pouquinho, crucifica. Deus, quero morre a minha carne agora. Sai infeliz, em nome de Jesus. Pega a cruz mais um pouquinho. Vai, carne, ô espírito de mentira, prostituição, vício, morre agora. Pega a cruz e segue. Deus tem levantado uma geração que vai viver a totalidade da vida de Jesus. Esse é você, todo dia morrendo para a sua vida, todo dia morrendo para a sua vontade e vivendo para a vontade de Deus. Hoje Deus vai colocar na sua mão direita uma grande verdade, e essa verdade é a palavra que vem do Senhor sobre você. E quem recebe isso, diga amém aí no seu lugar. Dê um glória a Deus, dê um aplauso a Ele, glorifique o seu nome. Quanto mais nós clamamos ao Senhor, mais a nossa fé cresce. Quanto mais aquele cego se via impedido de buscar a Deus, impedido de se achegar ao Senhor, mais ele clamava. Isso é forte. Quanto mais as pessoas... Ei, ceguinho, ô ceguinho, filho do Timeu, fica quieto. Fica quieto aí, rapaz, vai atrapalhar Jesus, está passando ali. Fica quieto. Jesus, filho de Davi. Será que a gente tem essa capacidade de, diante das adversidades, clamar e se achegar ao Senhor, clamar e se achegar a Ele, se achegar a Ele de verdade? O versículo 21 diz que perguntou-lhe então Jesus: o que você quer que eu te faça? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que Jesus você acha que Jesus não sabia o que ele precisava? Jesus sabia, mas ele queria um pedido específico, ele queria uma demonstração de fé. Existe uma lei na Bíblia de oração, que é: pedi, buscai e batei, e abre-se-vos-á. Que queres que eu te faça? O mestre respondeu: eu quero recuperar a minha visão. E Jesus então disse: vai, a tua fé te salvou. A fé sempre será recompensada, não importa qual seja a sua, a minha, a nossa necessidade, não importa o quão impossível isso pareça, a nossa fé sempre será recompensada. Quem pode dizer um amém aqui hoje? Tem alguém aqui comigo? Pelo menos tem 5 pessoas chegaram. Amém? Quem pode dizer um amém de verdade? Sempre será. Mateus 9:29 diz que o homem recebe de acordo com a sua fé. Eu não encontro, eu procura na Bíblia, eu não encontro na Bíblia um versículo que mostre alguém que exerceu a sua fé verdadeira e não teve resposta de Deus. Não existe. Se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de... a gente vai remover montanhas, assim diz a palavra do Senhor. Olha que coisa figurativa forte. Eu não conheço ninguém na Escritura, ninguém na Escritura, que desejou buscar o Senhor e as suas orações não foram ouvidas. Mas tudo depende do que você tem colocado na sua mão direita, na sua mão de apoio. Qualquer coisa que eu me apoie, que não seja o Senhor, que não seja a sua promessa e que não seja a sua palavra, é um ídolo, é idolatria e é uma mentira. Qualquer coisa que eu segure na minha mão direita, que eu me apoie, que não seja a palavra do Senhor, que não seja Ele, que não seja as suas promessas para a minha vida, é idolatria, é o ídolo e é uma mentira. Eu quero encerrar essa noite
lendo o texto em Isaías 44:20. Eu queria que você abrisse ela junto comigo. Isaías 44:20. O profeta está falando sobre idolatria. O profeta está falando sobre ídolos. Ele fala sobre o ferreiro, sobre o carpinteiro. O profeta fala sobre o homem que prepara ídolos para si mesmo. E olha o que o versículo diz assim. Ele diz assim, ó, que aquele que prepara ídolos para si mesmo, você lê os textos que estão antecedendo esse versículo, ele se alimenta de cinza, e o seu coração enganado o desviou, de maneira que não pode livrar a sua alma, e nem dizer: isso que está na minha mão direita não seria uma mentira? Olha que coisa forte. Isso que está na minha mão direita não seria uma mentira? E eu pergunto para você, quais são os ídolos que você está cultivando? Quais são os ídolos que você chama de valores? Quais são os ídolos que você chama de situações? Que ídolo é esse que você chama de finanças, que governa você mais do que a palavra de Deus? Que ídolos são esses que você chama de amigos, que influenciam você mais para as coisas do inimigo do que para as coisas de Deus? Que ídolos são esses que você pode colocar na sua mão direita e dizer: não é isso que eu tenho na minha mão direita e se chama uma mentira? Hoje a palavra é de conserto. Consertarmos o nosso relacionamento com Ele. Ninguém vai viver a plenitude da promessa. É engraçado quando a gente fala uma palavra de conserto, dá uma coceira na cadeira, a cadeira começa a coçar, dá vontade de beber água, de ir no banheiro, vontade de dormir, vontade de cochilar, começa a dar um calor. Mas a minha pergunta para você é: o que você tem segurado na sua mão direita? Qualquer coisa que está na sua mão direita e estiver acima das promessas e do projeto do Senhor para você, isso é uma mentira. Isso não é a verdade que Deus tem para você. Você pode se colocar de pé por um momento? Eu preciso orar hoje. Eu preciso orar para que você não saia daqui com nenhuma mentira na sua mão direita, mas que você saia com a promessa do Senhor na sua mão direita. E a minha oração hoje vai ser bem específica. A minha oração é bem específica. Eu queria que você realmente ficasse com os olhos fechados. E a gente vai entrar nesse tempo de ministração agora. Mas Deus ministrou no meu coração para me vir hoje aqui e ser um profeta para aqueles que precisam voltar à essência do seu relacionamento com Deus. Talvez você tenha colocado os seus negócios, a sua empresa em primeiro lugar. Talvez você tenha colocado as situações em primeiro lugar. Mas eu realmente gostaria que você, que hoje, tenha coragem de dizer: olha, eu realmente tenho me apoiado, ou eu realmente tenho feito coisas com a minha própria força, e eu até lembro de Deus de vez em quando, até lembro dele de vez em quando, ou até lembro dele, mas realmente eu não paro para orar, para tomar decisões. Eu não oro para direcionar minha vida. Eu não oro para tomar decisões. Eu não ouço Deus falar. Eu não busco. Eu não leio a Bíblia mesmo, pastor.
Santo. E o lugar de concerto se chama altar. E eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente. Você que quer viver esse novo tempo com o Senhor hoje. E eu não estou falando para quem não é crente, eu estou falando para quem é crente, para você mesmo que eu estou falando. Pastor, eu estou precisando buscar Deus, venha rápido, logo, 1, 2, 3 já. Sai do seu lugar com coragem, vem aqui. Que eu tenho na minha mão direita. Que eu tenho na minha mão direita. Que eu tenho me apoiado. Porque hoje você vai entregar aqui nesse altar do Senhor essa mentira. E aqui nesse mesmo altar você vai receber a palavra de verdade sobre sua vida. Vem mais aqui para frente, por favor, aqui no meio, o pessoal que está chegando. Isso. O pessoal que tem chegado, vem se colocando para cá, que tem esse espaço vazio aqui. Faça uma oração a Deus aí no seu lugar. Diga: Deus, eu realmente preciso me apegar mais ao Senhor. Realmente preciso me apegar mais ao Senhor, Pai. Faça uma oração individual a Ele agora. Eu quero orar por você daqui a pouco. Mas eu realmente acho que você precisa fazer uma reflexão nesse tempo agora. Faça uma reflexão nesses próximos 2 minutos agora. Faça essa reflexão com Deus. Diga: Deus, eu preciso refletir, Pai, e reaver algumas coisas. Preciso reaver algumas coisas, Pai. Preciso reaver algumas coisas. Talvez você tenha deixado e se permitido falar coisas que não são de Deus. Falar coisas que não edificam. Talvez você tenha se permitido a passar esse tempo. As situações, talvez as situações tenham te administrado. Mas hoje você vai sair desse governo. Hoje o governo que está sobre a sua vida é o governo de Deus. Eu posso dizer para você, é na cruz do Senhor. É na cruz do Senhor. Renove suas forças na cruz. Renove sua força no sacrifício que Ele fez por você. Renove os seus projetos naquilo que Ele fez para você. Oh, Pai. Levante a sua mão direita comigo, como se estivesse segurando algo. Deixa Deus trabalhar agora no seu coração. Que nessa sua mão direita agora esteja tudo aquilo que te afasta do santo e da vontade de Deus para você. Que na sua mão agora esteja tudo aquilo que está no seu caminho, que impede você de avançar com o Senhor. Você vai orar assim comigo agora. Diga: Senhor Jesus, isso que eu tenho em minha mão direita é uma mentira. Eu quero abrir mão dela agora. Eu quero abrir mão dela agora. Aí eu queria que você movimentasse a sua mão para baixo, soltasse isso agora. Agora levante as suas 2 mãos aos céus. Shekarabaxeira, baxeira. Deus, eu peço que o Senhor dê a cada um nessa noite conforme a sua herança, Pai. Meu Deus, eu peço que dos céus venha a terra agora conforme cada um tem a sua herança. Que o governo e o reino do Senhor se estabeleçam sobre a vida dos teus filhos agora, Pai. E que eles comecem a viver um novo tempo de intimidade, de reconhecimento, de busca pelo Senhor. Um tempo, Pai, de intimidade com a Tua palavra, de fome e sede pelo Senhor. Oh meu Deus, que aonde nós passarmos, a chama da Tua palavra esteja viva em nossos corações, Pai. Nós tomamos posse agora. Agora você pode tomar posse aí no seu lugar. Diga: eu tomo posse da Tua palavra. Levante a sua voz mais forte. Diga: eu tomo posse da Tua palavra, da Tua promessa sobre a minha vida. Diga: já foi conquistado naquela cruz por mim. Diga assim: o grito já foi dado, e sobre a minha vida existe um decreto de vitória. Diga assim: na minha mão direita agora, de
Diga isso com força. Na minha mão direita agora está a minha verdade. A minha verdade é o reino de Deus. É o reino de Deus. É o reino de Deus. Se isso for a sua verdade, glorifique o nome do Senhor. Glorifique o nome do Senhor. Yeah! Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus.